Olá pessoal, eu me chamo José Rafael. Vamos dar início aqui a uma apresentação onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar utilizando LLMs na geração de slides educacionais. Hoje eu vou mostrar como é que você pode usar a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, fazer você ter que perder menos tempo durante a produção desses materiais, tirando aí, às vezes uma coisa que pode demorar horas, fazendo durar alguns minutos. Vamos dar início aqui a nossa videoaula. O desafio de criar slides manualmente, quem trabalha com educação sabe como às vezes você fazer a produção desses materiais é uma coisa que exige tempo, planejamento e utilizar a linguagem, as IAs, as LLMs, na utilização e na produção desses slides é uma coisa que pode ajudar bastante e pode reduzir bastante aí o tempo. Um dos padrões que a gente pode identificar é o uso de tempo excessivo quando você vai fazer slides manualmente, falta de padronização e desgaste mental, porque aí você tem que ter toda a questão de criatividade e tempo que você gasta ali utilizando para a produção desses materiais. E antes da gente dar continuidade e realmente iniciar a parte prática, em que eu vou mostrar para vocês a utilização de LLMs para a geração desses materiais de slide, vamos contextualizar primeiro o que é a LLM. LLM significa, é uma sigla em inglês, significa Large Language Model, ou em português, modelo de linguagem de grande escala. Mas essa parte técnica não é tão importante para a nossa aula de hoje. Basicamente, você tem que pensar que o assistente, o IA, e a LLM vai servir como um assistente extremamente inteligente que vai ajudar você aí com atividades no seu dia a dia. Ele entende o contexto das palavras que você coloca ali no prompt e conforme você vai interagir com ele, conforme você vai inserindo mais informações ali durante a conversa, melhor ele entende o que você precisa. Então, eles respondem perguntas, compreendem texto e são ótimos auxiliares aí no seu dia a dia para diversas atividades. E a gente vai mostrar aqui no contexto da geração de slides e materiais educacionais. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de ferramentas populares na área de educação para LLMs populares na área de educação. A gente tem o ChatGPT, que é um IA onde você pode ter uma conversa natural, gera texto, estrutura de apresentações. O Gama, que já é específico para essa parte de apresentações, ele cria slides profissionais automaticamente com o uso da IA. Tem o Canva também, que tem uma proposta muito parecida com o Gama, só que além de materiais gerados por IA, ele também pode ser gerado manualmente. E o PowerPoint, que é a versão mais comum aí para apresentação de slides, que também já tem versão com a utilização de IA. Para a aula de hoje, a gente vai utilizar o ChatGPT e o Gama. O ChatGPT, primeiramente, para fazer ali a geração dos prompts, e o Gama a gente vai inserir o prompt que o ChatGPT nos retornou para o Gama fazer aí o material de slide. E de que forma que as LLMs transformam a educação? No contexto da nossa aula de hoje, na criação de conteúdo educacional, eles ajudam, primeiro, na automação, slides criados em minutos. Produtividade, você vai ter muito mais tempo para ensinar, você vai ter menos tempo ali gasto na geração do conteúdo, e em compensação, você vai ter mais tempo para realmente gastar em pensar e naquilo que é realmente importante, que é ensinar. E apoio, né? É uma ferramenta muito importante para educadores hoje em dia. Então, no contexto de educação, eu acho que esses são os 3 pontos que a gente pode destacar aqui para o uso de LLMs. Automação, produtividade e, com certeza, o apoio que as IAs hoje em dia têm para a área da educação. E aqui está o fluxo da nossa parte prática. Primeiro a gente vai criar o prompt no chat GPT e posteriormente ele vai gerar essa estrutura do slide e a gente vai ajustar o conteúdo gerado. Inclusive essa parte de ajustar o conteúdo gerado é um ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que é muito importante a gente ressaltar que a IA é responsável pela criação do prompt e criação da apresentação, mas ela não pode ser responsável pela criação do conteúdo. O conteúdo que tem que passar é o professor, o conteúdo que tem que ser revisado antes de passar para a IA e após, para saber se não houve nenhuma alteração ali do conteúdo original. Então, isso é um ponto muito importante. Apesar da IA auxiliar a gente nesse material educacional, o conteúdo tem que ser de autoria do professor e não da IA. Até porque, como a gente está trabalhando com a educação, esse conteúdo tem que ser um conteúdo
verídico e tem que ser um conteúdo realmente de autoria do professor. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que destacar. E aí, após, né, a geração desse conteúdo, após ajustar o conteúdo gerado, essa revisão, a gente vai importar lá no Gama, é a última etapa do nosso fluxo, e lá no Gama a gente vai fazer os últimos ajustes e a gente realmente já vai ter o nosso material pronto para apresentação. E agora chegou a hora de colocar a nossa mão na massa. A gente vai agora pegar a ferramenta, o ChatGPT, gerar o prompt e a partir desse prompt que ele nos retornar, a gente vai executar no Gama, essa outra ferramenta exclusiva para a geração de materiais de apresentação, e a gente vai executar e revisar o que o Gama vai retornar para a gente. Então vamos começar. Vamos começar agora a parte prática, que é a ferramenta, o ChatGPT. Eu abri aqui. E vou deixar o link para vocês aí do ChatGPT na descrição do vídeo. E a gente vai fazer aqui uma simulação de um material, da criação de um material de apresentação. O tema da nossa apresentação vai ser sobre o ciclo do carbono. Eu já tinha, como eu falei, já tinha um material prévio que eu tinha pronto, onde eu tenho a informação do conteúdo, eu tenho onde eu vou passar o conteúdo que vai ser trabalhado, como eu falei, que tem que ser realmente de autoria do professor, do educador. Aí eu vou passar aqui o material. Você pode ou adicionar aqui em fotos ou arquivos, e você vai pegar o material dentro do seu na sua área, dentro da sua área de trabalho, dentro do seu celular ou computador. Eu arrastei direto aqui, também é uma opção, você vai e arrasta aqui para dentro da área do ChatGPT. E aí, aqui nesse momento, é o momento em que você vai dizer qual é a sua intenção com esse material. Esse material aqui é um material que eu já tinha prévio sobre o ciclo do carbono, é um PDF. O ChatGPT também aceita imagens como entrada do prompt. E aqui eu vou digitar o que é que eu vou querer na minha apresentação. Vamos assim simular que isso aqui é uma apresentação para estudantes de ensino médio, onde é mais comum que se estude esse tipo de conteúdo. E aí aqui no prompt eu vou passar o que eu quero, que no caso vai ser uma apresentação, a geração de um prompt para que eu use em outra IA esse material aqui que eu botei nele agora. Vamos lá. A gente primeiro vai digitar, né? Eu quero que ele gere um prompt. Vale ressaltar uma coisa que eu acho que a gente está aqui, que prompt, aqui, quando a gente está falando no contexto de IA, é justamente essa entrada que a gente passa para a IA e ela vai retornar. Inclusive, isso aqui que eu estou fazendo agora no texto seria também um prompt. Então, eu estou fazendo um prompt para gerar outro prompt. Aqui, então, vamos começar. Gere um prompt de uma apresentação de slide com 10 slides. E aí você tem que destacar como é que você vai querer esse slide. Se você quer esse slide com muito texto, com pouco texto, que é um slide onde você tenha mais ali que permita que você faça mais o norteamento do conteúdo, mas que você vai falar mais, ou se você realmente quer um slide que tenha mais texto ali para que possa ser lido durante a apresentação. Então isso é uma coisa também importante que você passe aqui no seu prompt. Né? Coloca aqui, gera um prompt de apresentação de slide com 10 slides e que seja um slide de pouco texto, que eu estou colocando para ser pouco texto, mas se você quiser você pode colocar também para ter muito texto, mas vale ressaltar que ele tem que tirar o texto do material que você passou, para que ele não gere um conteúdo novo, porque aí você vai ter que realmente fazer essa validação com o professor, se aquele material que ele gerou realmente é verídico e pode ser passado para os estudantes. De pouco texto e que seja de pouco texto e que seja de fácil apresentação. Vamos ver aqui o que ele vai retornar para a gente. Pronto, aqui ele já retornou, como vocês podem ver, o prompt. Tudo isso aqui já é o prompt
da apresentação. Vamos lá. Aí ele colocou aqui, cria uma apresentação de slide com o tema ciclo do carbono, com 10 slides, seguindo as orientações abaixo. Esse prompt aqui vai ser o que a gente vai colocar no Gama. Então, estilo geral, pouco texto, linguagem simples e clara, slides visuais, frases curtas, cada slide deve conter uma sugestão de imagem ou elemento visual, estrutura pensada para apresentação oral, não leitura, como eu citei anteriormente, né? Que é um material onde a gente vai focar mais em que seja para nortear e não para realmente uma leitura massiva ali durante a apresentação. Mas isso fica a critério do professor. Se ele quiser, ele pode também gerar durante a escrita aqui, ele pode gerar um material que que tenha mais conteúdo para leitura. E aí vamos ver como é que ele organizou o prompt. No slide 1, capa, título, subtítulo, nome do apresentador, sugestão visual, planeta Terra, mais setas circulares. É uma coisa que caminha com aquilo que a gente colocou, que é justamente o ciclo do carbono. Slide 2, introdução, o que é o ciclo do carbono, porque ele é importante, onde acontece a água, solo, os seres vivos, visual, diagrama simples do ciclo. Se você perceber aqui uma coisa que o ChatGPT colocou no prompt que ele gerou, é que ele sempre está colocando ali uma parte geração de imagens junto com um pouco de texto, que caminha justamente com aquilo que eu falei, que é de uma linguagem mais clara e de fácil compreensão por parte dos alunos. Slide 3, o que é carbono, e é elemento essencial para a vida, presente em todos os seres vivos, base das moléculas orgânicas, visual, estrutura molecular simples. Slide 4, fotossíntese, plantas absorvem CO2, usam luz solar, produzem oxigênio e energia, visual, planta, sol, mais setas. Slide 5, respiração, seres vivos usam oxigênio, liberação de CO2, processo contínuo, visual, humano, animal, mais gases, mais troca de gases. Então, essa parte de você fazer toda a leitura do que foi gerado é muito importante para saber se caminha justamente com aquilo que você colocou inicialmente, que era a sua intenção. Então, essa parte aqui de revisão é uma parte que tem que ser muito bem feita pelo professor, para que ele nem coloque material que não tenha uma base, não seja verdadeiro, como também caminhe com aquilo que você inicialmente queria no seu slide, na sua apresentação. Então, vamos aqui concluir que ele realmente fez aquilo que eu queria. A gente vai agora copiar esse prompt. Você não precisa necessariamente copiar essa parte aqui prompt, você pode copiar só realmente sim a parte que ele já gera o comando, que é crie isso aqui tudo, ó, apresentação até isso, que é onde termina realmente a parte aqui do slide. Esse extra inclui notas de apresentação curtas para slide. Isso aqui é um ponto muito importante. Essa parte de notas de apresentador vão ser pequenos blocos ali que vão servir para nortear você que está apresentando. Eu, particularmente, não gosto muito de colocar porque, como fica lá no slide, você acaba lendo o que está no slide. E essa não é a nossa intenção, né? O slide é só para ser um norteamento visual. Então, acho essa parte de notas do apresentador eu não gosto de colocar. Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem como é que vai ficar. Então, eu vou colocar tanto a nota como também aqui. E aí, lá no Gama, a gente pode tirar também posteriormente. Vou copiar. E agora a gente vai para o Gama. A gente vai passar esse prompt e o Gama vai gerar esse material de slide para a gente. Retornando aqui agora com o Gama já aberto. Também vou deixar o link do Gama aí na descrição para vocês acessarem. Quando você só pontuar uma coisa, que quando você entrar no Gama, você tem que fazer o login. Eu estou aqui logado já com a minha conta. Aí você pode fazer o login ou pela conta do Google ou um e-mail também pessoal fazendo o cadastro. Normalmente. E aí o Gama ele trabalha com uma quantidade específica de créditos. Vocês podem ver aqui como está destacado os créditos. Que a partir que é esses créditos que você vai usar para poder gerar o seu material. Como meu modelo é um modelo free, eu tenho uma limitação, eu tenho 257 créditos, mas o Gama também permite que você, mesmo sem fazer uma assinatura, você consiga mais créditos compartilhando com fazendo algumas atividades, como por exemplo,
Indicar um amigo é uma coisa que você ganha, por exemplo, mais de 200 pontos. E outras também, outras formas que você pode fazer para poder ganhar pontos. Então, principalmente você que é professor educador, se você compartilha o seu link do Gama com outros professores, no caso para eles também criarem uma conta nessa plataforma, você também acumula pontos e créditos e você tem muito mais liberdade para criar muito mais material educacional. Então, dando continuidade, a gente vai clicar aqui, aqui a gente está na página inicial, a gente vai criar aqui uma nova apresentação com IA, e aí a gente vai ter algumas opções, colar texto, a partir de anotação, é, criar a partir de modelo ou importar arquivo URL. Como a gente está a partir de um prompt que a gente já criou, então a gente vai criar a partir de um prompt de uma linha em poucos segundos. Ele coloca aqui uma linha, mas você pode colocar um prompt maior que ele aceita. Como, por exemplo, aqui, vou colocar, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui é o prompt que a gente gerou anteriormente. Todo ele aqui completo e desde o início até o extra. Então, você vai sempre, quando você tiver um prompt anterior, você vai clicar nessa opção que é criar a partir de um prompt. Aqui a gente tem a opção 10 cartões. A gente pode ver aqui o modo clássico, estúdio e esse modo estúdio. O modo estúdio, ele já é usado na versão Pro, então a gente vai ficar utilizando aqui hoje o modo clássico. E aqui é o tamanho da apresentação. Como normalmente a gente faz a apresentação no modelo 16:9, a proporção, então eu vou colocar aqui esse modelo, porque quando a gente coloca no modo padrão, ele deixa uma coisa um pouco maior e você acaba tendo que scrollar a tela durante a apresentação, e eu acho isso um pouco prático. Pouco prático, no caso. Então vamos lá. Aí depois disso daqui, como no nosso caso vai ser a apresentação, a gente vai gerar a nossa apresentação a partir do prompt. Vamos seguir aqui, editar prompt. Ele vai carregar. E aí aqui você pode fazer algumas alterações prévias, que também podem ser feitas depois, como a questão de quantidade de texto. Eu não vou mexer nessa parte porque eu já deixei destacado aqui no prompt, então o ChatGPT já gerou esse no prompt, então não preciso mexer. Outras coisas aqui, já está também o prompt que eu passei, já gerou, mas você pode fazer alteração caso você queira. E aqui a gente pode escolher também os modelos. Eu não vou alterar isso aqui porque o nosso prompt já está bem completo. Então ele já passou muita informação. Aí a gente vai ver como é que fica. E aí posteriormente, se a gente achar interessante, a gente pode fazer essa alteração. E aí a gente vai gerar o prompt. Aqui é até interessante que ele mostra a questão de upgrade para fazer com 20 cartões, mas aqui no nosso caso fica limitado até 10, porque eu não está usando o modo gratuito. Clica aqui em gerar. E aqui ele já faz toda a geração. Inclusive aqui já está aparecendo a nota de apresentador, que é aquilo que eu comentei anteriormente com vocês, de ele auxiliar no processo de apresentação. Eu particularmente não gosto muito, mas eu quis colocar para vocês terem noção de como é que ia ficar aqui na nossa apresentação. Aqui ele já está gerando todo o nosso material. Está aqui no terceiro slide, vamos aguardar aqui até ele terminar. Eu vou pausar aqui. Agora, com o nosso material já gerado, a gente vai fazer aquilo que eu comentei anteriormente, que é revisar mais uma vez para ver se o material que foi gerado realmente está de acordo com aquilo que a gente queria. Aqui nós temos a primeira apresentação, que é sobre o ciclo do carbono, foi justamente de acordo com o que ele colocou no prompt. A gente está vendo que ele está gerando o material escrito junto com o material visual, também são imagens geradas por IA. Mas essa parte aqui de imagens, você também pode ou excluir ou escolher uma imagem sua, sem ser gerada por IA. As notas de apresentador, que vão servir ali para auxiliar você durante a apresentação, elas também são possíveis de ser removidas. Você pode ver aqui todo elemento dentro da página, ele pode ser editado exclusivamente, não precisa ser mexido no slide inteiro. Então você pode vir aqui e clicar em excluir a nota do apresentador.
Tem uma forma muito mais prática de você fazer em todos que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí vamos ver aqui, ele gerou todo o slide, como a gente queria, pouco texto. Ele está gerando aqui um slide que você consegue, durante a apresentação, ver os elementos visuais e os textos, e de uma forma que fique clara, por exemplo, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, de determinada parte do ciclo. Então, você vê que a parte visual está muito intuitiva. E continuando aqui, um slide limpo, enxuto, onde você consegue entender o que está sendo passado de uma forma muito clara e muito simples de entender. Então, aqui o material com 10 cartões. E agora eu vou mostrar uma outra ferramenta aqui dentro do Gama que eu também acho muito importante, que é a parte do agente, onde você pode escrever também e retirar ou incluir alguma coisa que você não acha interessante. Você pode fazer a edição diretamente aqui clicando em cima do elemento e digitando, por exemplo, que eu excluí esse nome terra e ele coloca o meu nome aqui, vamos dizer que eu vou botar aqui no exemplo. Então, você pode fazer essa alteração no próprio cartão ou você pode fazer isso aqui com o agente de IA. Por exemplo, como eu falei, eu não gosto das notas de apresentador. Eu posso colocar aqui, remova as notas de apresentador em todos os cartões. E aí ele vai fazer essa alteração para mim agora. Pronto, aqui já está fazendo toda a remoção dos cartões, já foram removidos. Com um único comando. Então, a gente já usou IA para geração do prompt, a gente usou IA para geração do material do slide a partir do prompt gerado pelo ChatGPT. E dentro aqui, mesmo após a gente já ter gerado a apresentação, a gente ainda consegue interagir com a, com a IA para que ela possa fazer alguma alteração que a gente acha que seja relevante, como também alterar uma imagem. Por exemplo, a gente está vendo aqui o cartão 5. Eu achei essa imagem aqui muito. Eu não gostei particularmente dessa imagem. Eu posso pedir aqui para que ele gere uma outra imagem aqui no cartão 5. Uma imagem mais clara e intuitiva. Intuitiva. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Como é que ele vai gerar essa imagem. No cartão 5. Ele está gerando a imagem aqui agora. Pronto. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que ele coloca aqui a opção anterior que eu tinha. Eu posso manter a versão anterior e posso manter a versão modificada, caso você prefira. Pronto, aqui ele está mostrando uma outra imagem que é um que caminha no mesmo estilo da imagem anterior, mas que para mim ficou mais claro. E aí, a gente já tem aqui nosso material gerado por IA. E a gente pode, por exemplo, colocar no modo apresentação. Apresentar. Só retornar aqui para o início. Ciclo do carbono. Se você escolhe apresentar aqui dentro da própria plataforma do Gama, você não vai ter marca d'água. Então, você faz a apresentação limpa, não tem marca d'água, fica muito tranquilo de apresentar. Se você exportar o material ou quiser apresentar em outra plataforma, aí sim ele coloca a marca d'água, mas aí fica a critério do professor se ele apresenta com ou não a marca d'água, que no caso seria o selo aqui do Gama na parte inferior direita da tela. Então essa aqui foi uma apresentação gerada a partir
do prompt do ChatGPT. Primeiro a gente gerou, passou o material para o ChatGPT, depois ele gerou o prompt, e a partir do prompt a gente copiou e colou aqui no Gama, e o Gama gerou esse material. De forma rápida, eu não precisei escrever muito, ele gerou material que fosse de fácil compreensão, que as imagens caminham com aquilo que está escrito. Então, uma coisa que eu poderia passar, às vezes, horas fazendo, teria que ter toda a questão criativa, ter toda a questão ali de tempo que eu ia gastar, e com a menos com o material que eu já tinha, eu consegui gerar todo esse material aqui, que é suficiente para a gente conseguir, por exemplo, aplicar durante uma aula. E aí o professor vai perder menos tempo nessa parte criativa e vai poder se dedicar muito mais para a parte do conteúdo em si e da parte de ensinar. Com relação à exportação, você pode vir aqui em compartilhar e aí você pode exportar. Na exportação, você pode escolher aqui qual é o formato do arquivo que você vai querer baixar, se vai em PDF, em PowerPoint, exportar diretamente para o Google Slides e exportar como PNG, que é em modo de imagem. E aí, como eu falei anteriormente, quando você escolhe exportar, você tem o uso de marca d'água. Você vai te apresentar ele vai exportar com a marca d'água do Gama. E aí você fica a critério do professor, mas ele também pode fazer a apresentação por aqui, como eu mostrei anteriormente. Ele já mostra, já aparece que a apresentação em tela cheia, sem marca d'água. Com relação às suas apresentações, elas são salvas automaticamente, você está logado. Então, aqui na página inicial, vai aparecer as suas apresentações. Inclusive, está mostrando aqui a apresentação que eu também criei aqui para essa aula. Eu usei o Gama para gerar a apresentação, a inicial sobre geração de slides educacionais. E aqui vocês também podem ver o slide que a gente gerou agora sobre ciclo do carbono. Aí você abre, você pode continuar editando normalmente. E aí é mais ou menos como é que funciona a plataforma do Gama. Para finalizar, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui sobre a nossa aula de hoje. A gente tem como resultado das nossas práticas, resultados da prática, a gente tem o que foi gerado, foi uma estrutura completa com título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Os benefícios, que eu acho que é o principal benefício aí que a gente vai ter, é a questão do tempo. A gente poderia perder muito mais tempo se fosse gerar esse material todo manualmente, pensar na parte criativa de geração de imagem, o que a gente colocaria no slide. Todo esse tempo a gente poderia perder horas, com certeza. Então, a gente conseguiu reduzir isso a alguns minutos, gerar todo esse material a partir de um conteúdo que o professor já tinha, que no caso aqui eu usei como exemplo aquele caso do ciclo do carbono. Então, eu acho que essa questão de tempo também é uma coisa muito importante para a gente destacar aqui nos resultados da prática de hoje. A comparação com o tradicional, né, a gente pode ver essa questão de processo manual com o processo de utilização, com a utilização de IA, a gente teve uma redução do tempo assim muito significativa. Boas práticas para a gente para a gente melhorar, para a gente ter os melhores resultados possíveis. Sempre revisar o conteúdo, o professor tem sempre que revisar esse conteúdo que ele está passando. É uma coisa que eu destaco desde o início da aula. A IA, apesar de um dia ela ter uma grande capacidade, ela também ainda possui limitações e pode ser que ela gere conteúdo ali que não seja verídico. Então, revisar o conteúdo é uma prática muito importante. Adaptar o conteúdo ali para o seu público já é sempre um material de slide, por meio do seu prompt, que seja um material que seja bom para o público que você está direcionando, se é um público de ensino superior, se é um público de ensino médio ou de ensino fundamental da educação básica. Então, no seu prompt, é bom você destacar isso para que realmente o material fique o melhor possível de acordo com o público que vai ter acesso. Evitar texto excessivo, como eu falei aqui anteriormente, é uma prática que eu também uso muito, que eu não coloco muito, mas sempre que eu vou gerar um slide para apresentar, eu sempre evito colocar muito texto, porque o texto acaba fazendo vicia a gente na leitura durante essa apresentação, e eu acho que a intenção do material do slide é nortear, mas que não seja ali o foco realmente ficar lendo o material que está no slide. E sempre tente melhorar os seus prompts, deixe eles o mais claro possível, baseado naquilo que você quer
exibir, se você quer que coloque imagens, se você quer que coloque pouco texto ou mais texto. Então, o seu prompt tem que ser o mais claro possível para que ele venha a reduzir o seu trabalho depois para editar aquilo que foi gerado pela LLM. Então, acho que o principal pensamento que a gente tem de hoje é que o futuro da educação ele é híbrido. A gente vai ter o papel do professor ainda sendo o fundamental nesse processo pedagógico, mas a IA aí auxiliando nessa questão de tempo, nesse apoio que ela dá tanto para a geração de criativa durante o processo, como também essa redução do tempo. Então, acho que esse futuro, que no caso já é um presente, hoje em dia as pessoas já usam muito a IA, no processo criativo, deixa a educação mais acessível e muito mais eficiente. Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Qualquer dúvida, eu fico à disposição aí nos comentários. E espero que todos vocês fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima.